é a filosofia da suspeita, né? A filosofia da suspeita é um nome dado por um filósofo, o Paul Ricoeur, né, na área da história, para, né, os filósofos mais ou menos ali do século XIX, que vão estar questionando, né, toda a estrutura, vamos dizer, de valores, né, e de verdade, do que é considerado verdade, né, naquele momento. Então, entre eles, a gente tem o Marx, que a gente já estudou, né? O Marx que vai questionar aí, né, as verdades que nós, sociais, que são as questões ideológicas, ele vai considerar como falsas verdades, né? A ideologia dominante, por exemplo. E a gente vai ter Nietzsche. Nietzsche também vai fazer uma desconstrução dos valores que nós acreditamos serem, né? Esses valores serem os corretos, serem os verdadeiros. Então, é uma filosofia também na desconstrução, tá? Então, por isso, esse nome do Paul Ricoeur, filosofia da suspeita, que aparece aqui no material de vocês, tá? Então, assim, Nietzsche é um grande crítico da metafísica, né? Então, o que é a metafísica? Quem estava o ano passado estudando com a gente, né? O ano passado, o conteúdo do primeiro ano, quando vocês estudam a filosofia antiga, né? Vocês estudam uma filosofia metafísica. O que quer dizer isso? Uma filosofia para além, que estuda uma realidade para além do mundo físico material, né? Tal como a ciência hoje, né, trabalha, nós vivemos numa sociedade materialista, né? Então nós não conseguimos entender bem o que Platão quer dizer com a teoria das ideias, por exemplo, né, em que o mundo verdadeiro, né, é um mundo imaterial, que não tem matéria, corpo. Então isso fica meio complexo. Então é nessa perspectiva que o Nietzsche vai também fazer uma crítica a toda essa estrutura e vai nos mostrar que mesmo hoje, quando a gente critica essa estrutura, por exemplo, da teoria das ideias de Platão, a gente ainda está preso a algumas condições que são metafísicas, né? Que são, vamos dizer assim, que valorizam algo que está para além do nosso mundo material, e há um certo desprezo ao nosso mundo, à nossa vida. Então, a grande crítica que o Nietzsche vai fazer à metafísica é dizer que essa tradição, que nós de conhecimento e do que é verdadeiro, e do que é certo, do que é moral, desvaloriza a própria vida. Então, nós vamos procurar entender essa crítica. O Nietzsche, a base da crítica nietzschiana vai se reportar aos gregos, né? Além de ele elogiar a Grécia no momento, né, de ouro em que ela produziu filosofia, por exemplo, a filosofia de Heráclito, que fala do movimento, né? Então ele vai elogiar sim a Grécia nessa perspectiva, vai querer fazer um retorno ao pensamento heraclitiano, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai criticar toda a tradição filosófica que predomina hoje, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então, Sócrates, né, ele vai, na figura de Sócrates, fazer a crítica a toda a estrutura de valores da nossa sociedade, porque a gente ainda usa como referência esse olhar, né? Esse paradigma, vamos dizer assim, né? Essa lente para a gente olhar a realidade, essa lente de valores, tá bem? Então, por isso, Nietzsche é a filosofia da suspeita, tudo bem? Aí, seguindo aqui, né, nós vamos, né, pensar agora como que ele vai fazer a crítica a essas estruturas, né? A essas estruturas de verdade. Então, voltando aqui a compartilhar nossa tela. Então, Nietzsche e a metafísica, né? Então, ele está aqui, ele vai ser um intempestivo crítico dessa metafísica, né? Então, seu pensamento, ele surge no cenário filosófico ocidental como um instrumento de desconstrução. E ele vai criticar
o pensamento metafísico, que é o pensamento de hoje, no que ele considera ser o que ele está vivendo, como um soberbo edifício. Então, vai dizer assim, essa estrutura de conhecimento, ela se acha, né? Como a gente usa na expressão, né, que vocês usam, se acha, se é soberba, acha-se a dona da verdade, né? E é isso que ele vai desconstruir. Não, você está muito equivocada. Essa estrutura aí não é assim que funciona, né? E aí ele vai pôr em questão os valores que assinalam o produto dessas determinações filosóficas que o Ocidente, no caso, a Grécia, radicalmente desenvolveu. Então, é uma estrutura de verdade soberba, radical, né, que acha que é dona da verdade, tá? E aí, o Nietzsche vai fazer uma proposta diferente, né? Ele vai instaurar, né, uma compreensão de filosofia enquanto uma visão poética / conceitual. Então, assim, uma visão poética de mundo. A poesia, por exemplo, e a arte vão ser altamente criticadas, então, por toda essa estrutura metafísica soberba que nós vivemos hoje, né? A arte é desvalorizada, não é fonte de conhecimento verdadeiro, há uma rejeição da arte. E ele vai propor, que é o tal do pensamento estético nietzschiano. Então, com calma, a gente vai tentar chegar a entender que visão é essa que ele vai contrapor a essa visão metafísica que ele vai chamar de uma estrutura racional, de uma visão racional, tá? Então, ele vai criticar a verdade segundo os cânones estritamente racionais, né? Então, nós construímos uma sociedade que vai dar valor, né? Vai criar uma verdade racional, vai forjar uma verdade racional, né? Essa racionalidade a gente viu. O que é a filosofia? A filosofia é quando o homem usa o método racional, né, para encontrar a verdade do mundo. Essa é a grande virada. É quando a gente tem aí agora, nós temos um pensamento filosófico, porque o método passa a ser a racionalidade. Então, por que Nietzsche critica essa estrutura, né? Essa racionalidade? E aí que é a concepção tradicional de verdade que nós temos, né? Essa racionalidade, então, está aqui, ó, ela é reconhecida como o fundamento de toda a filosofia europeia ocidental. E até hoje, como fundamento da verdade, né? E aí, o que ele vai identificar? Né? Que o homem tem um anseio de verdade, né? Que se expressa pelo anseio de uma determinação radical da verdade. Então, por que ele vai entender que essa verdade é radical? Né? Ele vai falar assim, é uma verdade suprema. Né? Então, essa verdade racional, suprema, e a gente viu lá nos pré-socráticos, desde Parmênides, que é, né, vamos dizer, até Anaximandro, que faz a negação do devir, a gente viu ali essa construção de uma verdade estável, eterna e fixa. A gente viu ano passado isso, que vai se opor a tudo que é transitório, que é movimento do mundo real que nós vivemos, né? Então, veja, o grande problema é que essa racionalidade, ela coloca em oposição e vai negar o mundo que nós vivemos como, né, verdadeiro. Então, esse desvalor, né, que é dado ao nosso mundo é a grande questão. Então, veja aqui, ó, verdade suprema que se opõe a, entre aspas, uma mentira, né, do mundo sensível. Ou seja, esta verdade que nós vivemos considera o mundo sensível, neste caso, né, dos sentimentos, né, da transitoriedade, das contradições, uma grande mentira. Então, né? E aí o Nietzsche vai questionar, mas como assim? Nós vivemos nesse mundo e esse mundo é uma grande mentira? Né? Então a gente sabe que essa é uma pergunta que paira ali na filosofia antiga, né? E aí na história da filosofia, e ainda ninguém faz uma crítica direta, mas a gente tem o Hegel também, que vai fazer uma certa crítica, trazendo a dialética e a contradição, que nós já vimos o Hegel, e aí a gente tem o Nietzsche,
que vai, né, chancelar essa crítica, não a partir da dialética. O pensamento nietzschiano não é a partir da dialética, mas ele vai mostrar, né, que ele vai falar dessa oposição a esse mundo transitório, né, que o Hegel vai dizer que é o mundo, né, da contradição. Nós vivemos um mundo da contradição. Hegel vai validar a contradição como parte da verdade. E o Nietzsche vai validar o transitório como parte da verdade também. Então é assim que eles vão romper com a tradição que considera o verdadeiro apenas aquilo que é estável, que é eterno, e logo só pode ser racional, só pode ser algo, né, abstrato, porque o mundo e a vida é transitória. Então é nesse sentido que o Nietzsche também vai colocar a sua crítica, tá? Então, voltando aqui, né, esta verdade racional coloca, né, o mundo sensível como um mundo falso, como uma mentira, né? Por quê? Tá aqui, porque ele é mutante, porque ele muda, porque ele é contingente, ele sofre, né? Ele vai sofrendo o impacto do tempo aí. Por isso ele é corruptível, que tem a ver com a contradição. E não teria o status de verdade. Essa é a crítica que Nietzsche vai fazer. Então, por que não teria o status de verdade? Porque essa estrutura nega o transitório, né? Nega o mundo, né, em seu movimento. Então, essa é a estrutura de verdade, né, do que se considera verdadeiro na nossa sociedade ocidental, né? E aí ele vai tentar identificar por que o homem fez isso. E aí a gente vai desenvolvendo a filosofia nietzschiana. Então ele vai dizer uma coisa muito importante aqui, que é um conceito nietzschiano, a vontade de verdade. Tá vendo aqui? Esta vontade de verdade, né, esse desejo assim muito forte que o ser humano tem de conhecer, né, a verdade, faz com que ele, né, crie uma verdade, forge uma verdade, né, que não necessariamente ela retrata a nossa realidade de fato, né? Mas o Nietzsche faz essa crítica e é bem interessante porque o pensamento dele não vai ser, né, dualista, ele vai criticar essa dualidade, que é essa separação, né, entre, vamos dizer assim, o racional e o sensível. Ele vai fazer uma crítica a essa dualidade. Ele não vai negar a razão também como fonte de verdade, mas o que ele vai criticar é porque essa racionalidade nega o mundo sensível. Né? Porque para Nietzsche tudo está integrado. Ele não vai negar a razão, mas ele também, né, ele não vai concordar com a negação do mundo sensível. Mas ele vai entender, porque como ele tem uma visão poética, que a gente falou lá no início, da estética do mundo, né, de olhar a beleza de tudo, ele também vai procurar ver a beleza dessa artimanha, vamos dizer assim, que o ser humano fez para, né, atender ao seu desejo de verdade. Isso que é bem, bem interessante, né? Então, essa vontade de verdade é tão forte, esse desejo do Ocidente, né, vai atingir o seu alto nível, né, a partir dessa criação, né, dessa verdade racional. Mas isso também é belo. Ele vai fazer essa crítica, ele vai expor, né, mas não é uma filosofia, vamos dizer, pessimista. Como a gente encara Nietzsche. Por quê? Porque quando a gente descobre que as nossas estruturas de verdade, né, ele desconstrói isso, nós podemos ficar tristes. Nossa, ficamos sem chão. Né? Mas, na verdade, a filosofia nietzschiana, ela retrata o pessimismo desse tipo de pensamento, que faz a negação da vida. Né? E ele quer fazer uma afirmação da vida também, junto com o processo racional. Então, ele vai fazer essa integração. Né? E aí, para isso, ele vai mostrando, né? E aí, para a gente entender a base bem forte do pensamento nietzschiano, essa oposição aqui que foi estabelecida historicamente, que a gente estudou na filosofia moderna, né? A oposição sujeito e objeto, né? Em que o sujeito, né? No racionalismo, o sujeito é o
vamos dizer, o possuidor da verdade, porque a verdade é racional. No empirismo, a gente tem ali, né, não, a verdade está no mundo, né, no objeto. Há uma dualidade ainda, há uma cisão. Mesmo nós vivendo uma sociedade que hoje ela é materialista, né, mas a gente tem uma oposição. Ainda vivemos uma realidade dual, porque essa estrutura metafísica também permanece. Como que ela permanece? Essa é uma outra questão bem importante que a gente vai tratar, e aí, né, que é a questão moral nietzschiana, que é a filosofia do eterno retorno e do além-homem, ou do super-homem, tá? Então, essa filosofia do super-homem, eu vou seguir aqui, né, vou passando adiante, ela é que vai mostrar aí a filosofia, a teoria moral nietzschiana, que é quando o Nietzsche vai criticar essa estrutura moral de valores, que é a metafísica, certo? Então, para a gente reforçar aqui, ó, a metafísica é a história de um erro. Ele é bem radical também na sua crítica, né? Transformou o mundo verdadeiro, entre aspas, em uma fábula, em uma historinha, em um conto de carochinha, em um conto de fadas, né? Ele vai falar isso, mas ele ao mesmo tempo também vai contemplar, né, o porquê que o homem faz isso, que é a partir da vontade de verdade, né? E aí a sua origem é no pensamento grego, quando nesse pensamento grego, como eu falei para vocês, há a cisão entre os dois mundos. Que mundos são? Que nós estudamos no ano passado? O mundo metafísico e o mundo físico, né? O mundo metafísico, o mundo racional e verdadeiro lá, né? A teoria, o mundo das ideias platônicas, por exemplo, né? Como Platão vai interpretar isso. E o mundo físico, o mundo da sensibilidade, da transitoriedade, que a filosofia antiga tenta explicar ali a partir de uma percepção racional, mas fica um pouco complicado para eles chegar a essa explicação. Então, essa oposição faz uma oposição entre o inteligível e o sensível, e, ao mesmo tempo, essa oposição inteligível e sensível também vai se dar no âmbito dos valores. Então, isso aqui é bem importante, né? Então, porque o inteligível ele é superior, né? E o sensível é inferior. Esse é o grande problema da dualidade, né? Então, para Nietzsche, as coisas estão juntas, integradas, elas não estariam cingidas. Então, ele vai direcionar a sua crítica a essa dualidade, né? Então, o mundo verdadeiro é o mundo racional e o mundo sensível é o mundo da aparência, da instabilidade, é o mundo que não tem valor. E a gente viu isso na história da filosofia lá, desde Anaximandro, né? A gente passou ali, né? Eu vou passar aqui para vocês. E ele vai mostrar que a filosofia grega, ela nos ensina a morrer, porque há uma valorização de algo para além, né, desta vida. E não há uma valorização desta vida, que é o que o Nietzsche está querendo trazer. Vamos valorizar esta vida. Então ele vai mostrar, né, como que a história da filosofia e os filósofos negaram a vida. A exemplo de Sócrates. Então o texto de vocês vai mostrar assim, Sócrates, a crítica de Nietzsche a Sócrates. Por quê? Sócrates vai representar essa estrutura tradicional da verdade, né? Então, o que o Sócrates fez? Né? O Sócrates tomou o veneno. Por que ele tomou o veneno quando ele foi condenado? Né? Porque ele precisava se curar da doença da própria vida. É assim que o Nietzsche vai interpretar, né, o Sócrates. E porque o Sócrates ele preferiu tomar o veneno do que ter que se calar, né, naquela existência. Ele preferia ir para uma outra vida, né, além dessa, que ele pudesse se expressar. Então, né, essa interpretação e essa decisão que Sócrates toma faz um desvalor daquele momento da vida dele, que ele, né, toma uma decisão, né, para, vamos dizer assim, pautada numa concepção de uma outra vida. E o próprio Platão, né, quando Platão fala também da teoria da alma, em que, né, o mundo verdadeiro, né, o mundo perfeito é o mundo da alma, e ele diz que esse mundo físico é um mundo
imperfeito, é uma cópia imperfeita deste mundo perfeito, que é este mundo imaterial, né? Então, a alma, quando se desprende desse corpo, ela retorna para este mundo imaterial, que é o mundo perfeito e verdadeiro, né? Ele também acaba, né, toda a sua filosofia, o Nietzsche vai interpretar que é uma preparação para a morte, né, para esse desprendimento do corpo. Então, aí o Nietzsche vai dizer, olha, a nossa filosofia é uma filosofia da decadência, né? Isso já começa desde Anaximandro, o juízo de que a vida não tem valor é um sintoma dessa decadência. E aí é por isso que nós vamos associar o Nietzsche, né, a um pessimista, né, e tudo mais. Mas não, ele está mostrando o quanto que nós somos pessimistas, né? Então, olha só aqui, ó, ele se posiciona enquanto um psicólogo, tá? Então, diferente da postura de um filósofo, só de que dá supervalor só ao racional e nega, né, a psicologia humana, Nietzsche vai fazer o contrário, né? Ele vai procurar interpretar, né, como um psicólogo, né, qual é a personalidade, quais são por que essa pessoa ela interpretou a vida desse modo. Então ele vai analisar todos os filósofos na história da filosofia, Anaximandro, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, todos eles, ele vai olhar como um psicólogo e vai tentar entender, e vai me dizer assim, olha, é possível que a gente entenda a personalidade, né, do filósofo a partir de sua teoria. Então, o Anaximandro, né, que olhou de forma negativa o devir, né? Qual é o sintoma? Né? Como que eu posso interpretar essa personalidade, né, que olha deste modo o movimento? Então, ele vai fazer isso, por isso que o Nietzsche é um grande filósofo do estudo na psicologia humana, tá? Então, ele vai, né, fazer uma biografia, né? Então, ele diz assim, ó, toda filosofia é uma espécie de biografia, ou seja, eu consigo entender quem é aquela pessoa a partir da teoria dela. Ela não está falando da vida dela, ela não está falando dos sentimentos explicitamente, mas a forma como ela trata, né, a verdade, a forma como o pensamento dela se desdobra, ele pode entender, né, que tipo de personalidade é daquele filósofo. Ó, toda teoria filosófica mostra quem a elaborou. Isto é uma grande novidade na história da filosofia. Em nenhum momento nós falamos de psicologia, né? Até então. E é o Nietzsche que vai inserir essa abordagem aí, né, do ser humano como um todo, não só o aspecto racional, mas, né, toda a estrutura de ser humano, né? E aí aqui, ó, toma Sócrates e Platão de perto, observa o aspecto fisiológico do pensamento deles para constatar sua fraqueza. Bem, mas por que Nietzsche quer constatar a fraqueza? Na verdade, nós tratamos certas condições como uma fraqueza. E Nietzsche vai mostrar que não, que isso faz parte da própria existência, né? Então, ele não é um filósofo pessimista porque ele vai estudar, né, vamos dizer, o ressentimento. O Nietzsche estuda o ressentimento humano. E não se pode falar disso, porque falar sobre sentimentos é ser fraco, porque está classificado na história, né, da filosofia, ou da verdade, ou do conhecimento da nossa humanidade, que tudo que diz respeito ao sentir, né, ou a uma dor, ou a uma tristeza, é um sinal de fraqueza, é algo menor. Né? Mas o que o Nietzsche vai dizer, não, que isso faz parte, né, da própria, né, realidade que nós vivemos. E isso é belo, por isso que ele vai instituir um pensamento, né, poético. Ele não vai deixar o conceito, o conhecimento de lado, mas o que ele vai entender é que não há uma separação, vamos dizer, rigorosa, ou uma separação entre, né, o que é o sentimento, né? Vamos dizer, a emoção, sentir, a tristeza, a alegria, não há. Isso faz parte, né, da totalidade, né? Não vai usar essa palavra,
totalidade, mas faz parte do que é ser humano, do que é a própria existência, e a existência que nós conhecemos, que é a existência nesse corpo que ele vai chamar, né, essa condição, né, a verdade, vamos dizer assim, né, a da nossa própria realidade, né? Então, nossa vida, nossa realidade é essa integração. Não, a gente não vive uma vida separada racional, a gente vive uma vida integrada entre a racionalidade, né, e a transitoriedade, né, da vida, né, do tempo, do espaço, né? A gente vive com a ideia de finitude e de infinitude, né? Então a gente pode pensar talvez algo infinito, nem consigamos, né, exatamente pensar nisso, mas nós somos finitos. Essa é a nossa realidade. Então é isso que o Nietzsche vai querer destacar, né? Então aí ele vai dizer, ó, há um desprezo nessa nossa tradição pelo que é estético, pelo místico, que seria o sentir, né, o transcendente, em nome de uma verdade que é exclusivamente racional. Então essa é a crítica que eu já afirmei para vocês. E aí ele vai mostrar que o homem faz isso porque o homem tem uma fraqueza, né? E na verdade essa racionalidade ou essa busca de uma verdade, esse desejo de verdade, vai ajudar o homem a viver melhor em algum aspecto, né? Então, o intelecto humano, ó, ele não vai negar a razão. Ele está aí não para desenvolver a verdade, mas para possibilitar a vida. Então, veja, isso aqui, né? Então, ele vai dizer assim: a razão não nos dá a verdade, mas ela é importante porque ela vai, né, talvez criar algo que nos deixe mais confortável. E o que ele quer realmente é mostrar isso. Olha, a razão, ela é a que cria a máscara e o disfarce necessários para a sobrevivência, tanto para a vida social, né, que nós, né, na interação social do dia a dia, né, até quando vamos pensar o estado de natureza, quando esse homem ele vivia ali, né, entregue aos animais selvagens. Imagine nós aqui perdidos, né, aqui no Parque Nacional, né, e aí nos deparamos com uma onça. Nós não podemos, né, vamos dizer, lutar contra a força de um animal desse, mas nós podemos usar nosso intelecto, a nossa racionalidade para criar artimanhas de se esconder, né, de enganar. Então, como é que os biólogos, né, falam pra gente? Se você vê uma onça, você faz assim, você levanta os braços para se mostrar grande, né? Cria uma máscara, cria um disfarce. Isso é para sobreviver, né? Então, o que o Nietzsche está querendo alertar é que essa racionalidade, ela não é a dona da verdade, ela é uma possibilidade de vida, ela possibilita a nossa existência, né? Então, ele quer colocar a razão dentro da sua posição, né? Então, aqui, ó, para o homem viver junto, ele cria ilusões, estabelece acordos e ele precisa viver em sociedade. Aí ele vai dizer: nós vivemos em sociedade por necessidade. A necessidade primeira, né, é de ajuda mútua, né, de sobrevivência mesmo, né, ou por tédio. Olha aí o isolamento, né? As pessoas entediadas, né, porque não conseguem viver consigo mesmo e tudo mais, né, e precisa dessa vida social para sair desse tédio, né? Então é algo necessário, né? E a razão ela ajuda nisso, a razão que aí cria a linguagem e que cria os acordos, tudo isso ele vai admirar, né? Ele vai ter um olhar estético, o que ele vai, mas ele também quer ter um olhar estético para esse aspecto que a tradição negou, que é o sentir, né? Então, e aí, dentro dessa estrutura, eu vou passar aqui para frente, que é a questão moral, né? Então, nós criamos com a racionalidade uma estrutura de moralidade que
faz uma separação entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, mas é uma separação que está com base naquela estrutura, né, do que é verdadeiro, é inteligível, e tudo que se refere ao sensível, ao corpo, ao transitório, seria algo ruim, né? Então, que é o próprio sofrimento, né, que é a dor, a tristeza, é visto como algo ruim. E o que o Nietzsche está querendo desconstruir justamente é essa estrutura de negação do sentir. Então ele vai dizer sim a tudo, inclusive ao sofrimento. Porque o sofrimento faz parte da existência e não há para ele um julgamento ruim, né? Isso é ruim, sentir tristeza. Não, isso faz parte da vida. E aí a gente entra no aspecto que é o aspecto nihilista, né? Por quê? O Nietzsche vai propor a suspensão dessa moralidade em que eu nego o corpo e a sensibilidade como algo verdadeiro. Então, ele vai suspender esse juízo racional, né? Ele vai querer mostrar o mundo e olhar a beleza em tudo. E aí ele vai fazer uma comparação com um momento, né, criança inocência, ou um momento meio-dia, sem dualidade, sem a separação do que é superior e inferior, né, sem a separação entre o inteligível e o sensível. Todos, esse seria o apogeu da humanidade, em que, né, essa suspensão dos valores, ele vai dar o exemplo, que é o momento criança inocência, que é a gente tratar o mundo, né, numa condição pré-moral, sem esse julgamento. Então, por exemplo, nós vivemos fazendo tudo, nós fazemos por um objetivo, por uma finalidade, por uma utilidade. E isso é dado por essa estrutura, né, racional. Então, eu não faço tudo tem que ter um propósito. Então, se eu perguntar assim, se você passou o final de semana vendo série, ou vendo filme, ou você, né, ficou vendo TV, fazendo... Você pergunta, o que você fez no final de semana? Ah, eu não fiz nada. Às vezes as pessoas vão responder assim, né? Então, por quê? Porque quando você está a serviço do seu próprio bem-estar, de relaxar, de fazer algo sem um fim, sem um objetivo direto, as pessoas, isso não tem valor na nossa sociedade. O que tem valor é sempre ter uma utilidade, e essa utilidade nem é para a gente. Então, vejam, vocês estão aqui assistindo aula, né? Claro, se vocês estiverem estudando com fim no próprio estudo, na própria aprendizagem, é uma coisa. Agora, eu estou estudando com o fim de passar na prova, porque eu tenho o objetivo de, né, ter que, né, passar nesses exames todos, né, que a gente passa na sociedade, para que eu possa ter um emprego e eu vou passar. Então, isso tem uma finalidade fora, né, do próprio objetivo de conhecer, por exemplo, de conhecer a coisa, do prazer, da vida em si. Então, a gente sempre está buscando algo que está muito fora de nós, né? E o estágio pré-moral é você fazer as coisas, né, pelo próprio desejo e vontade e satisfação que aquela coisa dá para você. Então, esse que é o momento, vamos dizer assim, criança, já estamos quase chegando ao fim, 1 minuto, né? Que é o momento criança, inocência em Nietzsche, né? E aí é ver o mundo como uma brincadeira de criança. E eu lembro também, quando eu sempre dou esse exemplo para os alunos, quando a gente tá brincando com uma criança muito novinha e que tá jogando e tal, e essa criança quer participar do jogo e a gente costumava dizer, tá bom, você vai brincar, mas você é café com leite, porque não conta ponto para ganhar ou para perder. Então, desde criança, nós estamos, às vezes, num jogo, né, que é para ganhar a brincadeira. E aquela criança mais novinha, ela não tem aquela noção. O que ela quer? Ela quer participar, né? Então, seria essa concepção da criança inocência que o Nietzsche está trazendo. É a gente viver o momento. E aí isso tem muito a ver com viver o aqui e agora e com o conceito de eterno retorno, que a gente vai poder aprofundar isso na próxima aula, mas essa ideia do eterno retorno diz respeito a viver o aqui e agora sem pensar, né, nessa perspectiva de passado e futuro. E esse presente, ele é eterno, né? Eu tenho que fazer hoje
o que eu faço no aqui e agora tem que ter o prazer e o bem-estar, vamos dizer assim, ou, né, como se aquilo fosse a eternidade. Porque o que a gente só tem é o aqui e o agora, né? Então, essa perspectiva de futuro e de passado é uma perspectiva racional, né? Ok, mas quando eu vivo só no futuro, eu tenho ansiedade, né? Eu vivo só no passado, eu posso ter depressão. Então, o que precisamos é expandir. Claro que eu não posso ser só imediatista também, né? Mas eu preciso expandir, né, a minha vivência do aqui e agora, aprofundar esse aqui e agora, que é, né, o percurso que o Nietzsche vai propor, né, para a gente, que é um instante, o eão aqui, né? Então a criança ela não está na moral, né, de ter que fazer algo para atender alguma finalidade. Não existe ganhador nem perdedor. Então seria a contemplação da própria vida, né, sem esse julgamento das coisas, mas que o homem pudesse de fato servir a si, à própria existência e não a um objetivo fora dele que seria, né, para a sociedade, para a produção, tudo mais. Então a gente acaba se perdendo nessa questão da utilidade em tudo, racionalmente, e a gente esquece a própria existência. E o que ele quer trazer é essa condição aí da própria existência humana, ela ser valorizada. E aí a gente pode conversar um pouco mais, né, na aula que vem, sobre essa condição aí do eterno retorno nietzschiano, né? E a gente está encerrando aí a nossa aula